Então, aqui nós vou gravar a aula sobre núcleo, que é para a gente estar aí passando por este conteúdo, uma vez que nosso objetivo é observar aí todas as organelas, todos os compartimentos que existem dentro da célula. O núcleo, então, é característico das células eucariontes, aí foi um surgimento que existiu justamente para, como evolução de uma célula mais simples, da célula procarionte, que não tinha um núcleo organizado. Então, aí, quando surgiu essa delimitação do núcleo, guardando material genético, então, sim, definiram as células eucariontes. O núcleo, como ele tem, nós vamos ver o que está dentro aí, que são as principais moléculas genéticas aí, as macromoléculas, esse núcleo controla o metabolismo celular. Então, podemos dizer que quase todo o metabolismo celular é controlado aí uma vez pelo núcleo. Esse núcleo, ele é composto, ou também chamado, né, de envoltório nuclear, ou de carioteca, que veio a conferir para essas células eucariontes, veio conferir proteção, veio separar núcleo do citoplasma, né? Não podemos deixar de dizer, né, dentro dessa proteção que está aí resguardando ou guardando o material genético. Então, por isso está protegendo, uma vez que ele que controla todo esse metabolismo celular. Então, realmente é um material muito importante que está aí preservado dentro dessa delimitação que é o núcleo. Ele é formado por duas membranas lipoproteicas, vista ao microscópio eletrônico. Depois nós vamos ver sua estrutura. Geralmente é um único, com exceção das células hepáticas, que pode ter um ou dois, e as fibras musculares esqueléticas, que têm dezenas de núcleos nas suas células. O núcleo ele pode se apresentar interfásico, que não está em divisão, ou aquele núcleo que vai estar em divisão. Então, ambos se comportam aí de formas diferentes dentro da célula, se não está em divisão ou se vai passar por divisão. Esse compartimento nuclear, esse envoltório nuclear, ou núcleo, né, ele vai resguardar dentro desse seu interior DNA, RNA, proteínas, nucleolo, que é uma formação específica que existe dentro do. Geralmente é único também, então na maioria das vezes ele vai ser único. Matriz nuclear ou nucleoplasma, que é todo o interior desse núcleo, tudo que está disperso ali. E o tamanho desse núcleo vai variar de acordo com o conteúdo de DNA. Então, para cada espécie, existe aí um número de cromossomos, uma quantidade de DNA. Então, esse núcleo também vai variar de acordo com esta quantidade de DNA, quantidade de cromossomos. Aqui, então, nós temos um núcleo. Esse núcleo é tirado do livro do Junqueira e Carneiro, tá? Então, aqui a gente consegue observar a dupla membrana ou do envoltório nuclear, a membrana externa e a membrana interna. Isso então vai ser nele todo, vai acontecer aí esta organização. E aqui no interior nós temos a lâmina nuclear, que é um filamento intermediário específico, laminas A, B e C, formando esta lâmina nuclear, que acaba sustentando estas membranas do envoltório. Os poros nucleares, para ter comunicação, então ele não é fechado. Aqui, logo em sequência, já começa o retículo endoplasmático. Vejam. Então, a membrana externa pode ter uma continuidade já para surgimento aí da próxima organela, que é o retículo endoplasmático. Temos filamentos intermediários do lado de fora também aí do núcleo, desse envoltório, ó, sustentando. Então, acaba que temos aí filamentos intermediários, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, sustentando estas membranas do envoltório. No interior, então, do núcleo, vamos ter os cromossomos, nosso DNA, e uma organização específica aí que surge dentro dos núcleos, que é o núcleo. Aqui uma eletromicrografia, onde a gente consegue visualizar as mesmas estruturas, a gente consegue ver membrana interna, membrana externa, surge até, não disse aqui, mas tem um espaço intermembranoso, espaço perinuclear, intermembranoso é nas mitocôndrias, espaço perinuclear aqui, esse espaço que surge
formado, né, pela membrana externa e interna, então vai surgir um espaço no interior aqui, que é o espaço perinuclear, foi o que eu deixei de dizer. E aqui dá para a gente ver esse espaço, ó. Então, todo esse espaço que a gente consegue enxergar em volta do núcleo, isso aqui é só um núcleo. Temos aí o nucleolo, cromatina associada ao nucleolo, temos aí a eucromatina dispersa, heterocromatina, depois nós vamos estar vendo aí, vamos chamar por enquanto só de cromatina, nucleoplasma, que é todo esse interior do núcleo, a gente não consegue enxergar as lâminas, a lâmina nuclear, mas a gente sabe que ela está aqui, formando aí, dando sustentação, os filamentos intermediários vão estar de fora, e logo em sequência vai ter então os retículos em volta deste núcleo. É uma célula pancreática de rato. Nesta eletromicrografia é possível visualizar a continuidade que existe realmente da membrana externa do envoltório já para formar então o retículo, ó, que vai poder ser o liso ou rugoso, dependendo aí se ele está com ribossomos ou não. Então aqui é o interior do núcleo e aqui é a parte do citoplasma. E aqui a membrana externa já faz continuação. Então, nós temos esse conjunto de membranas fazendo dobras no interior da célula e que vão formando as organelas e os compartimentos dentro da célula. Essa figura a gente consegue ver os núcleos aí ficaram livres, né? Foi uma marcação para filamentos intermediários. Então, vai ter aí os filamentos intermediários, tanto dentro quanto fora do envoltório, sustentando essas membranas do envoltório. Pode ver que o núcleo, então, acaba ficando fixado ao centro, na maioria das vezes, ocupando aí um determinado volume da célula, de acordo com o conteúdo de DNA de cada espécie. Os poros do envoltório, né, falando um pouquinho daí dos componentes desse envoltório nuclear, os poros ou agregados de poro, complexos de poro, são agregados proteicos, formando então estes poros. Os poros existem para que haja um trânsito de macromoléculas, para permitir passagem ali, tanto que entrar ou sair moléculas. São uniformemente espaçados os poros do envoltório. O número de poros que cada núcleo vai ter vai depender do estágio funcional desta célula e do tipo de célula. Então, pode ter aí de 3.000 a 4.000 poros. E quanto maior, no caso, né, das células embrionárias, que é uma célula que está em alta comunicação, tendo alta trânsito de moléculas, informação e tudo mais, tem um grande número de poros. Enquanto se a gente for para uma célula já altamente especializada, como os eritrócitos nucleados, que já está com as suas funções bem mais específicas, então já não há necessidade de grande quantidade de poros, então aí tem menor quantidade de poros. Então isso vai depender, tá vendo? Estágio funcional. Qual o estágio funcional, né? Amplamente, tudo funcionando, tudo trabalhando, rapidamente se transformando, então maior quantidade de poros. Já não é tão grande essa informação, já é bem mais específico e tal, já pode ter menor quantidade de poros aí. Aqui mostrando então esse envoltório, os poros, que é um agregado proteico, nós vamos ver. E o interior, que já vimos, a continuidade já para o retículo, que no caso é um retículo rugoso, nucleolo no interior e cromatina. Aqui foi feita uma imagem por criofatura, é um microscópio eletrônico de varredura, mas o material foi preparado por criofatura, então é como o núcleo aqui, né? Criofatura é congelar, ao retirar esse núcleo, conseguir fazer um corte bem perto do centro ali onde vai ter um núcleo e quebrar, ficou registrado no citoplasma, uma vez que está congelado, ficou registrado ali todos os locais de poro. Olha só, tudo isso aqui então são os poros. Ou estamos vendo o interior do núcleo, né? Tem duas possibilidades. Ou estamos vendo só o registro dos poros que ficou ali, ou podemos estar vendo a parte interna da membrana do núcleo, vendo a quantidade de poros. Olha só a quantidade de poros. É quase que só poros este núcleo. Então, se tem essa grande quantidade de poros, a gente pode dizer que está num estágio funcional ativo, bastante ativo, para ter tantos poros. Aqui, ali foi microscópio eletrônico de varredura, aqui já é um microscópio eletrônico de transmissão, então é a eletromicrografia, onde é possível ver aí a imagem
o registro de alguns poros, certo? Esses poros, então, vão estar aqui, que, como já disse, é um agregado proteico. Mais de 100 moléculas proteicas existem para poder estar formando esses complexos de poro. Cada complexo tem em torno de 30 tipos diferentes, então pode ver que se existem 100 moléculas proteicas, também chamadas de nucleoporinas, mas apenas 30 se reúnem para formar os poros, então pode ter uma combinação bem diferente aí dessas nucleoproteínas para formar os poros. Aqui, questão de tamanho, né? Esses tamanhos às vezes não nos dá tanto as dimensões, mas são registros aí que ficam aí, de 30 nanômetros de altura para 100 nanômetros de diâmetro, um orifício de 9 a 25 nanômetros. Às vezes esses tamanhos, por ser tão pequenininhos, a gente nem tem tanta essa dimensão, não consegue nem visualizar, né? Tão pequeno que é. Então, esse complexo de poro, a gente pegar um só aqui, aqui é a parte citoplasmática, aqui é o interior do núcleo, ele se organiza desta forma. Então, aqui tem a membrana envoltório, a membrana interna e a membrana externa, então ela se encerra no poro, ó. Ela vai ficar toda em volta aí desse poro. Existem proteínas específicas, então, para ligar, que está aqui na membrana, passando até pelas duas membranas, pelo espaço, no espaço intermembranoso, tá? É aqui, né? Então, passando pela membrana, pela bicamada lipídica, segurando, então, esses poros, essas proteínas do poro ao a membrana. Então, para a sua constituição ficar ali bem firme, né? Nessas membranas do envoltório. Voltado para o interior do núcleo, tem essa chamada cesta de basquete. Então, são aí elas estruturas diferentes. Aqui no interior vai ter as alças da cromatina mais escura, as laminas do nucleoplasma, que são os filamentos intermediários, as laminas da lâmina nuclear. Várias proteínas transmembrana, algumas que estão aí até ó, já segurando o DNA, a cromatina. Aí várias proteínas estão formando esse canal, esse tubo. E aqui do lado de fora também temos filamentos citoplasmáticos, aqui voltado para o lado do citoplasma. Uma outra aqui cesta de basquete, mais gaiola nuclear, uma subunidade em anel aqui, então aquelas proteínas que estão passando pela membrana e se associando com as outras proteínas do poro, para mantê-lo aqui todo montadinho. As fibrilas, ou os filamentos citoplasmáticos, aqui a parte interna voltada para o núcleo. E a lâmina nuclear, essa verdinha, que são filamentos intermediários. Aqui um completamente montado, permitindo, então, é onde é a única possibilidade de passar aí substâncias, produtos, moléculas do citoplasma para o núcleo é via complexo de poro. Então, pode ter transporte passivo, pode ter transporte ativo, aí via poros. Então, sempre via os poros, porque não vai passar via envoltório, via membrana. Por isso, a grande quantidade de poros, quando a célula necessita, ela está no estágio funcional bastante ativo. O que vai ter difusão passiva? Apenas íons e pequenas moléculas. Todas as outras moléculas aí maiores, RNAs, ribonucleoproteínas, ácido ribonucleicos, proteínas, pequenas moléculas, né, small nuclear ribonucleoproteínas. Então, todas essas aí, para serem transportadas, vão gastar energia. Todas as proteínas que vão para dentro do núcleo, não existe síntese, não existe o processo de tradução, síntese proteica no núcleo, no nucleoplasma, e sim no citoplasma. Então, toda proteína, que existem várias dentro do núcleo também, que precisam ser direcionadas ao núcleo, a sua síntese acontece no citoplasma. Ah, mas então como vai saber que essas proteínas precisam voltar? Então, existe aí sinais de localização, é como se fossem as etiquetinhas dessas proteínas, evidenciando que essas proteínas precisam retornar ao núcleo. Então, a síntese acontece no citoplasma, por elas terem esse sinal de localização, que fosse como as suas marcações, suas etiquetas,
Lisina e arginina, vão ser curtas sequências aí de aminoácidos com lisina e arginina. Esta sequência, esses aminoácidos específicos, sinaliza que essas proteínas devem retornar ao núcleo. Aí quem leva essas, né, que reconhece e leva e carrega essas moléculas, seja para entrar para o núcleo, seja para sair do núcleo, são as famílias das importinas e exportinas. Então, são proteínas aí que vão atuar no processo. Importina, nós estamos falando de núcleo, importa para o núcleo. Exportina, do ponto de vista do núcleo, vai exportar do núcleo. Então, quem vai fazer o processo de importação são proteínas específicas chamadas importinas. Quem vai levar de dentro para fora do núcleo são as exportinas. Então, as proteínas vão reconhecer essas proteínas, vão fazer essa translocação através do poro, seguindo então aí essa sequência específica de aminoácidos, seja para sair ou para entrar para o núcleo. Uma vez que essas importina e exportina faz o seu transporte, né, reconhece e transloca, elas retornam ao local de origem. Por que então? Onde as importinas vão estar? Do lado de fora do núcleo, porque elas querem importar. Onde as exportinas estão? Dentro do núcleo, porque elas reconhecem e mandam para fora do núcleo. Então, se as importinas estão de fora e vão importar, quando elas deixam a carga dentro do núcleo, elas retornam para o citoplasma. E a mesma coisa das exportinas, elas estão dentro do núcleo, elas levam a carga para fora do núcleo e retornam para o interior do núcleo. Todo esse transporte vai ser mediado por energia, nada é feito sem gastar energia, né? A maioria das atividades celulares aí demandam energia. Desculpa aí, pessoal. Então, aqui mostrando um transporte. Aqui é a receptor de importação, então é uma importina, está no citossol, e aqui é o interior do núcleo. Ela vai se associar com a proteína nuclear prospectiva, ou seja, ela só vai se tornar ativa lá dentro do núcleo. Ela se associa, e então, com esse receptor de importação nuclear, os dois associados formam um complexo, vão ser transportados, passar pelo poro, ó. Lá dentro, ela deixa a sua carga, que é essa proteína nuclear, que ela tem a sinalização mostrando que ela era de núcleo, que é aquelas curtas sequências de lisina e arginina. Deixou o que deveria ser carregado, ela retorna. Ó. Retorna sem nada, porque agora ela está pronta para pegar outra e fazer o transporte. E assim fica de forma cíclica. Né? Levou, soltou, saiu. Aqui para a gente evidenciar que há o gasto de energia, aqui porque mostra as importinas e as exportinas. No caso aqui, é uma passagem de proteínas do citossol para o núcleo, né? Usando sempre o complexo de poro. Então, se está indo do citossol para o núcleo, é uma importina. Então, uma importina, né? O que precisa ser transportado daqui, né? Ó, vai se associar, que vai ter o gasto de energia. Pode ver que no ciclo nós vamos perceber o gasto de energia. Aqui tem um GTP, GDP, né? Ela se associa primeiramente GDP, importina, junto com a sua carga. Então, as importinas também vão ser específicas para o seu transporte. Sempre é assim, né? De forma sempre muito específica. Ela se associa aí com o GDP, eles entram, ó, na verdade, os dois entram, nem estão associados, desculpa aí. Eles nem se associam, eles entram, deixa a carga, aí quando ela deixa, ela se modifica, ela consegue se associar, ou esse GDP é convertido em GTP, se associam, é uma sinalização para que tem que sair. E ela sai lá fora. É nessa passagem aqui que é o gasto energético. Ó. Então a gente fala que é mediado por energia por causa disso. Para que tudo aconteça, porque tem que desde pegar a sua carga, levar e vou retornar, nesse ciclo todo gastou-se energia. E aqui é o inverso, tá? É uma exportina que se associa com já a molécula de GTP, tá vendo? Dentro do núcleo ali as moedas energéticas do tipo GTP, associa com a proteína e com o complexo que precisa sair desta célula, do núcleo, desculpa, precisa sair do interior do núcleo e ir para o citoplasma, porque ela não é uma proteína de núcleo, ela precisa ir para o citossol, então se associa todo o complexo, sai, liberou, aqui gastou energia
depois ela está pronta novamente para entrar, né, e fazer todo o ciclo. Essa figurinha aqui é só mesmo para mostrar como acontece, ó, essa associação no complexo de poro para que consiga passar aí essa proteína. A talassemia aí é uma patologia, é uma forma de anemia, tá? Ocasionada por uma diminuição da síntese de uma das cadeias polipeptídicas da molécula da hemoglobina, em virtude da não transferência para o citoplasma das moléculas de RNA mensageiro através dos poros do envoltório nuclear. Então, ó, a talassemia, que é um tipo de anemia, vai ser ocasionada porque há uma diminuição da síntese de uma das cadeias polipeptídicas da hemoglobina. O que leva a essa baixa síntese, a essa diminuição da síntese? Uma não transferência do RNA mensageiro. O RNA mensageiro deveria sair do núcleo, ir para o citoplasma para ser feita a tradução. Então, se não há essa transferência, então tem algum defeito, às vezes, da proteína que deveria exportar, então não está havendo o transporte correto através do polo do envoltório. Ou seja, o mensageiro pode até ser formado, né? Foi todo ali processado, deveria sair para que haja a tradução, mas esse transporte não é feito, levando então a talassemia. O interior do núcleo, também chamado de nucleoplasma, onde nós vamos encontrar aí tudo que é possível lá dentro, de proteínas, RNAs, nucleotídeos, íons, tudo que é necessário para o funcionamento do núcleo. O nucleolo, que é uma formação específica aí dentro do núcleo. A cromatina, que é o DNA, que pode estar em diferentes graus de condensação. A matriz nuclear, né, que ali é a rede fibrilar interna, onde nós vimos até mostrando que pode estar ancorando a cromatina, pode estar se associando e ancorando alças cromatínicas. Temos enzimas de replicação em toda essa matriz nuclear, enzimas de replicação, enzimas de transcrição do DNA. O que acontece dentro do DNA? Replicação, transcrição e processamento desse RNA, né? E montagem de ribossomos também, que vamos ver. Então, menos tradução. Não existe tradução dentro do núcleo. A tradução acontece no citoplasma. Por isso que diz que o núcleo controla todo o metabolismo celular. Por essa questão de ela estar aí fazendo toda essa, né, todo esse processo de replicação, quando a célula vai precisar se duplicar, processo de transcrição e processamento desse RNA, quando esse RNA precisa sair e ser traduzido ou levar informação, que é o RNA mensageiro, RNA transportador, todos os tipos de RNAs. Dentro do núcleo também temos um complexo específico para degradar proteínas ali próprio dentro do núcleo, proteínas que já não são mais necessárias e precisam ser degradadas. Aí existem esses proteossomos, onde vai permitir a degradação destas proteínas. Cromatina e cromossomos é o que está no interior aí desse núcleo, desse envoltório nuclear. É a porção do núcleo que se cora, né? Então, é uma porção do núcleo que se cora, por isso cromatina, cromossomos, cromos. Cromos, então, vem do nome aí dessa porção que se cora. Cora por quê? Por corantes básicos. Vimos lá em métodos de estudo em biologia celular e molecular que que material genético, então, é permitido a sua coloração por corantes básicos. A cromatina e também cromossomos, né, ou DNA, é a complexação de DNA e proteínas. Nós não temos DNA livre, sozinho, dentro do núcleo. Então, é sempre DNA mais proteínas. Essas proteínas podem ser do tipo histonas ou não histonas. Essa cromatina pode estar mais compactada, ou este DNA e proteínas pode estar mais compactado ou mais descompactado. Cromatina e cromossomos são estruturas diferentes? É material diferente? É composição diferente? Não é composição diferente. Cromatina e cromossomos é formado por DNA e por proteínas, né? O que vai mudar para a gente chamar de cromatina ou chamar de cromossomos é o grau de condensação. Mais condensado ou maior grau de condensação surgem os cromossomos.
menos condensado, né? Aí variando esse grau de condensação, mais disperso pelo núcleo, a gente chama de cromatina. E falando das estonas, que vão estar presentes aí para poder empacotar ou compactar esse DNA, existem 5 tipos de estonas, né? H1, H2A, H2B, H3 e H4. Todas, como vimos que as proteínas de núcleo têm ali aquelas sequências curtas de lisina e arginina, então todas são ricas em lisina e arginina, que é uma sinalização mesmo de proteínas de núcleo. A estrutura molecular da cromatina, ó, então as estonas formam um octâmero aqui, né? Um octâmero de estonas, onde tem um dímero aqui em cima, outro dímero aqui embaixo, H2A, H2B, e forma um tetrâmero de H3, H4 no centro. E o DNA começa a se envolver, ó, começa a dar voltas nesse octâmero. É o que surge a estrutura chamada de nucleossomo ou cromatossomo, tá certo? Que é a unidade estrutural básica da cromatina. E para falar que nesse octâmero aqui, são tantas informações já que se sabe aí a respeito dessas células, que tem em torno de 200 pares de base aqui, ó, dando uma volta, dando essa volta, essas duas, dá quase 2 voltas, né? Essas 2 voltas no octâmero de estonas, ou formando o nucleossomo. Aqui, falando em graus de condensação ou de compactação desse DNA, fita simples, que vai, basicamente, quase não existe dentro, assim, fita que não está protegida dentro desse núcleo com proteínas, mas um filamento de DNA, ele começa a se envolver, então, ali com os octâmeros, no octâmero, se enrolar, e vai se enrolando, formando os nucleossomos. A estona H1, essa amarelinha, começa a unir um octâmero com o outro, começa a condensar mais, dar mais voltas, formando a fibra cromossômica, e depois, juntando outras proteínas não histônicas, ela começa a condensar, condensar, formando um filamento da intérfase, um filamento de metáfase, até chegar a um cromossomo metafásico. Vai ser encontrado lá no núcleo em divisão na metáfase. Então, o maior, aqui nós temos 2 extremos, nenhum grau de condensação, que é a dupla hélice, DNA, e o maior grau de condensação deste DNA dentro de um núcleo, dentro de uma célula, que é o cromossomo metafásico. A cromatina, ela pode aparecer, né, ela pode se apresentar dentro desse núcleo, e essas nomenclaturas vêm de acordo com a coloração, quando é feito os preparos aí para se visualizar núcleo. Então, aí se percebe uma mais condensada, mais escura, que foi chamada de heterocromatina, e outra mais clara, menos condensada, que cora menos, né? Se ela tem menor condensação, tem menos proteínas associadas, vai corar menos. Quanto maior o grau de condensação, mais se cora para as visualizações ao microscópio óptico e microscópio eletrônico. A heterocromatina costuma ser transcricionalmente inativa, ou seja, ela está tão compactada, tão condensada, que não permite transcrição. Então, é até uma forma de inativar genes que são desnecessários ali para aquele núcleo de alguma célula específica. Então, se aquele gene não é necessário para uma determinada célula, ele fica inativo, transcricionalmente inativo. A eucromatina, já aquela menos condensada, menos corada, né, que vai permitir transcrição. E ainda ela vai variar de uma célula para outra. Ó, né? Isso aqui então é que vai entrar principalmente a questão da onde ela está ativa. Né? Em cada célula aí podemos considerar que 10% dessa eucromatina está ativa e 90% inativa, sem transcrição. Porque isso aqui realmente vai depender também da necessidade de genes estarem ativos em determinado tecido. Por isso que, e vai alterar, né? Os 10% de genes ou de cromatina ativa no fígado é diferente dos 10% de genes que estão ativos nas células cerebrais, né? Ou no pâncreas. Então, se você for considerar os diferentes tecidos que tem do nosso organismo, vai variar quais genes estão ativos em cada tecido. Ao microscópio eletrônico, ó, então temos aí, aqui são diferentes núcleos, diferentes graus de condensação. O mais escuro, sempre como heterocromatina,
Cora mais condensado. E o mais claro, eucromatina, ó. Então, essa aqui tem aí quase um meio a meio, ou um pouco mais de eucromatina do que hétero. Essa mais hétero do que eu. Aqui quase totalmente heterocromatina, né? Aqui variando também esse grau de condensação. É interessante dizer que, como nós estamos falando da questão da atividade gênica, quanto mais heterocromático, menos ativo transcricionalmente, quanto mais eucromático, mais ativo transcricionalmente, a gente pode pensar aqui em questão de atividade celular, né? Então, se essa célula aqui está mais eucromática, com várias quantidades aí de cromatina do tipo eucromatina, ela está disponível para transcrição. Quanto mais heterocromática, já vai estar mais indisponível para transcrição, né? Está inativa, não é possível fazer transcrição. É um DNA que está ali mais guardado, quase trancado, fechado no cadeado. Enquanto aqui na eucromatina a gente já consegue ter acesso. A gente não, né? As enzimas vão ter acesso para poder fazer os processos de transcrição. Certo? Então a gente pode dizer, às vezes, se quiser comparar também aqui, que essa é uma célula menos especializada do que esta, porque aqui tem mais genes ativos do que essa. Às vezes essa célula já chegou num grau de especialização que fica ativa ali só aqueles genes necessários mesmo para o seu funcionamento. Falando de heterocromatina específica, ela pode ser constitutiva ou facultativa, né? Então, a heterocromatina constitutiva é aquele mais condensado. Sempre lembrando que a heterocromatina é mais condensada, mais compactada. A constitutiva é porque ela vai estar sempre como heterocromatina. Ela sempre vai aparecer como heterocromatina. Nunca são transcritos. Aí temos exemplos de heterocromatina constitutiva: centrômeros, telômeros, constrição secundária que existe em alguns cromossomos. E ela pode ser do tipo facultativo, ela vai ser heterocromatina em algumas células e eucromatina em outras. Então, aí podendo ser até passível de transcrição, como também havia dito isso, né? Quando ela está heterocromática, ela não pode ser transcrita. Se ela deixar de ser heterocromática, ela pode ser. Então, quando ela pode estar numa condição ou na outra, numa célula ou na outra, isso é facultativo. Um exemplo clássico de uma heterocromatina facultativa é a inativação do cromossomo X nas fêmeas de mamíferos, né? E aí de cromatina que forma a cromatina sexual. Como nós mulheres temos 2X e o homem tem 1X, um dos X da mulher é inativado, então ele se torna heterocromático para não ter transcrição, para haver uma equidade, podemos dizer assim, na questão de genes relacionados ao X. Então, vai ter quase que o mesmo tanto de genes sendo expressos e tudo mais entre homens e mulheres, né? Que um dos cromossomos, nós temos ali 2 cromossomos, um dos cromossomos, e aleatório, a gente recebe um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Numa das células pode ser a da mãe, na outra célula, para se tornar heterocromatina, pode ser o do pai, e assim vai ser aleatório. É literalmente aleatório qual gene da célula vai ser heterocromático. Vai se tornar o corpúsculo basal, vai se tornar a cromatina sexual, tá certo? No caso de algumas doenças, como o Klinefelter, que tem às vezes 4x, XXXXY, existem 3 corpúsculos de Bar. Então, há uma sinalização interna dessas células para sempre permanecer apenas um X ativo. Apesar que é 100% inativado? Não. Esses X que vão formar corpúsculo de Bar ou cromatina sexual, é 100% inativado? Não. Não, porque se fosse 100% inativado, a pessoa que tem turn, que é 45x0, só tem um X, né? O outro não existe, ela seria uma pessoa normal. Mas não é, né? Ela tem seus sintomas específicos, tem esterilidade, tem algumas coisas específicas da síndrome de Turner. Então, que é o X0. Então, mostra que esse X que está inativado, ele não é 100%, já é provado isso, ele não é 100% inativo. Então, ele tem uma pequena parcela ali de atividade, que é o que faz a falta para quem é 45x0 no Turner.
O nucleolo, que existe aí também dentro do núcleo, geralmente é único. Então, quando a gente diz geralmente, é que na maioria das células ele é único. Às vezes pode aparecer, então, mais de uma formação de nucleolo dentro do núcleo. Nesse nucleolo, né, vai ter tanto DNA ribossômico, e nós vamos ver depois RNA, ó, se tem DNA ribossômico, né? Então, no nucleolo está concentrado ali os DNA ribossômicos. DNA ribossômico vai formar o quê? RNA ribossômico. Então, vai haver a síntese do RNA ribossômico, tá certo? Então, ali já no nucleolo já temos tanto DNA ribossômico quanto DNA ribossômico. E DNA ribossômico vai estar envolvido aonde? Na formação de ribossomos. Então, pode ser esférico, não, a verdade, costuma ser esférico, tá? Não envolvido por membrana. E o tamanho desse nucleolo vai estar relacionado com a intensidade de síntese proteica. Ou seja, quando a síntese no citoplasma está muito ativa, muito alta, o nucleolo é grande. Se a síntese proteica no citoplasma é menor, né, isso aí vai da questão da atividade celular, se tem pouca síntese, o nucleolo é pequeno. Se tem muita síntese, ou seja, uma célula que está altamente ativa ali no estágio funcional, né, sempre ativo, com muita expressão, precisa montar muito ribossomos, então precisa sintetizar muito RNA ribossômico, precisa montar muitos ribossomos, então tem um nucleolo maior. Então, o tamanho do nucleolo está diretamente relacionado com a intensidade de síntese proteica que ocorre no citoplasma. Aqui, numa eletromicrografia, acho que é o único local que a gente vê ele tão bonitinho assim, é só nessa foto, porque em todas as nossas eletromicrografias que temos no nosso Atlas, a gente não vê um nucleolo assim, né? A gente só vê um grumo maior, mais heterocromático. Aqui é uma imagem tão boa que a gente consegue, eles conseguiram, na verdade, né? Definir uma porção fibrilar, onde eles chamaram de F, ou um centro fibrilar, e aqui formado pela lateral de G, quando eles estão chamando de G, de uns componentes granulares, que a gente vê ele mais arenoso, né? Então, a gente consegue ver que isso aqui tudo é o nucleolo, todinho. E dentro desse nucleolo ainda conseguiu diferenciar uma porção granular e uma porção fibrilar. E aqui dentro do nucleolo é onde acontece a montagem dos ribossomos. Vai existir, então, RNA ribossômico, as proteínas que foram sintetizadas no citossol vão vir para o núcleo, vão ficar concentradas nesse nucleolo para montar o ribossomo. Então, a composição do nucleolo, 60% dele é de proteínas e RNA ribossômico, que são as proteínas que vão montar os ribossomos. DNA ribossômico, né? Então, precisa dele para formar o RNA ribossômico, o RNA ribossômico. Então, o RNA que está aqui concentrado, formando o nucleolo, nos cromossomos, quando eles ficam mais condensados para a divisão celular, eles conseguem observar em algumas, né, nas espécies, toda espécie costuma ter os seus, as regiões organizadoras de nucleolo. Acaba sendo uma segunda constrição no cromossomo, que é denominada aí de NORS, regiões organizadoras de nucleolo. A biogênese, então, desses ribossomos, a síntese é onde acontece a síntese e o processamento do RNA ribossômico, que é lá no nucleolo, que já vimos, que é onde está o DNA ribossômico. As montagens das subunidades ribossômicas, a subunidade maior, olha só como envolve várias proteínas e RNAs. A subunidade ribossômica maior, ela tem 49 proteínas diferentes, mais alguns tipos de RNAs ribossômicos, denominado de 28S, 5,8S e 5S. A subunidade menor tem 33 proteínas. Às vezes a gente só vê lá, né, aquela composição de um maior e um menor juntos, mas então tem 49 proteínas diferentes e 33 proteínas diferentes, mais RNAs ribossômicos associados. Tudo isso para que no citoplasma faça a tradução. Depois de montada, as duas subunidades são exportadas para o citoplasma, porque é lá que vão cumprir a função da tradução. Aqui mostrando, então, as subunidades, né? Aqui ela montada, ó. Aqui um procariótico, os números que eu passei foi de um ribossomo eucariótico, 49 proteínas e 33, aproximadamente,
Então, aí, para montar as duas subunidades, né, existe a maior, a menor e alguns RNAs que se associam para formar, então, aí os ribossomos completos para que possam fazer o processo de tradução. Os cromossomos, de acordo, nós estamos falando de cromatina, né? Aí desse interior do núcleo, falamos de cromatina, da questão do grau de compactação, e vimos que quando a cromatina atinge seu maior grau de compactação, nós estamos falando surgem, né, as estruturas aí funcionais dentro desse núcleo chamado de cromossomos metafásicos. Então, na metáfase é onde esses cromossomos atingem o maior grau de condensação. Quando eles se tornam assim, visualizados em forma de cromossomos, nessa maior grau de condensação, surge essa constrição primária, onde a gente chama de centrômero, constrição primária. A constrição secundária que eu disse é essa aqui, ó. Então, alguns cromossomos vão apresentar essa segunda constrição, que é onde está as NORs. É justamente nesse pescocinho formado aqui é que está aquela NOR, região organizadora de núcleo. Aí, de acordo com a posição desse centrômero, esses cromossomos podem ser chamados de telocêntrico, acrocêntrico, submetracêntrico e metacêntrico. Então, aí, diferentes espécies, aí vai apresentar diferentes tipos de cromossomos, diferentes tamanhos de cromossomos, dependendo da quantidade de DNA que a espécie possui, e a quantidade de cromossomos também. Nesses cromossomos surgem também, existem, né, essas regiões chamadas de telômeros, que são as extremidades desses cromossomos. Confere estabilidade, porque uma vez se perder esses telômeros, esse cromossomo pode se tornar em forma de anel. Se perder as duas extremidades, às vezes por alguma deleção, alguma mutação, romper as extremidades e perder esses telômeros, este cromossomo que sobrou aqui sem telômeros, ele pode se unir e formar um anel. E formando esse anel, ele não tem função nenhuma. Então, os telômeros realmente conferem estabilidade, consistem de curtas sequências repetidas aí nessa região periférica, na extrema dos cromossomos. Existe a enzima específica para fazer a replicação desses telômeros. Por que a gente diz que os telômeros vão encurtando de acordo com as sucessivas divisões celulares? Porque, como existe a enzima específica, né, no processo de replicação em si, vai sempre sobrar um pedacinho que não consegue, às vezes, fazer. Então, acaba que vai tendo perdas. Ó. Então, não existe um balanço exato entre perdas e recuperações diferentes. Diferente, e isso, né, essa perda, esse balanço é diferente nos distintos cromossomos. Então, vai depender aí de cada cromossomo, como ele está perdendo ou não, ou recuperando ou não esses telômeros. E isso hoje também é uma das características que confere o envelhecimento da célula. Quando os telômeros começam a perder, quando os cromossomos começam a perder a sua estabilidade, que é conferida pelos telômeros, essas células começam aí, então, a ir para a morte celular, porque elas já não conseguem mais serem funcionais. Os cromossomos podem ser avaliados por cariótipo, então no cariótipo consegue ver qual o número de cromossomos daquela espécie, qual o tamanho dos cromossomos, qual a morfologia, né, são metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos ou telocêntricos. Nas células somáticas dos eucariontes, os cromossomos estão aos pares e o número é constante para uma dada espécie. Então, ao se fazer cariótipo, se a gente fizesse um cariótipo nosso, aqui é de um homem, que tem um X e tem um Y, de um homem normal, faz então a coloração dos cromossomos. Como eu consigo esses cromossomos? Parando na metáfase. Então, eu preciso usar uma droga, no caso, usa-se muita colchicina, para parar a metáfase, ou seja, impedir que forme os microtúbulos, os fusos mitóticos, que vai depois encurtar e separar esses cromossomos. Então, aqui eles estão duplicados, porém não passou pela anáfase. Eles param ali nesse processo, que o próximo seria a anáfase para separar as cromátides, mas não separa as cromátides, na verdade, né? É, isso mesmo. Aqui, no caso, na mitose, separa cromossomos homólogos. O cromossomo se duplica, ele vai se duplicar, é isso mesmo, ele se duplica, eles estão todos duplicados, com as cromátides duplicadas,
né? Na metáfise, eles se alinham todos na mesma linha, não é assim pareados. Eles só se pareiam na meiose, né? Na meiose 1 separa primeiro, esse é o próximo tópico, aí é mitose e meiose. Então, quando é mitose, eles todos ficam perfilados na metáfase, separa as cromates. Fica, então, né, um conjunto, um par para um lado, um par para o outro. Na meiose 1 separa os homólogos primeiro e depois separa os cromátides, para formar, então, os gametas. Aqui mostrando, então, por tamanho, eles são organizados por tipos e por tamanho, terminando nos menorzinhos aqui, no par 22. No outro já tem o X, que pertence a essa classe aqui, do 6 ao 12, e o Y, que também é pequenininho. Aqui mostrando é uma metáfase, ainda eles não foram organizados, cromossomos, né? Só parou na placa metafásica ali. Os cromossomos todos duplicados e foi feita uma varredura, foi feito um microscópio eletrônico de varredura. Foi feita a imagem. Aqui um aumento maior ainda no microscópio eletrônico de varredura, conseguimos ver aí. Então, o que seria o telômero? Seriam essas regiões terminais. O cromossomo está altamente condensado, a gente consegue ver isso. Isso não é só DNA, tem muita proteína associada. As cromátides aqui unidas ainda, e depois vai separar as cromátides. Aqui é o centrômero, né, constrição primária. Aqui tem outro pequenininho, ó, que o centrômero está bem terminal, né? E aqui as cromátides. Aqui seria, acho que é chamado de ideograma, um desenho esquemático dos cromossomos. Os nossos que têm constrição secundária é o 13, o 14, o 15, o 21 e o 22, que tem aquela constrição secundária, ó. Então, eles aqui são nossas regiões organizadoras de nucleolo. Esses 5 cromossomos têm a constrição secundária. E os outros aí vão estar dispersos de acordo com o seu tamanho, né? Como eles se coram. Aqui é como se fosse uma representação daquelas colorações das bandas dos cromossomos. Fazendo cariótipo, consegue-se observar, esse aqui tem uma trissomia do 21, então quando a gente observa o cromossomo 21, tem um 21 a mais. Então tem uma trissomia do cromossomo 21. É uma mulher, 47XX mais 21. Todos os outros cromossomos normais, apenas aí um 21 a mais. E aqui, para finalizar essa parte de núcleo, mostrando o número de cromossomos em algumas espécies, nas células de algumas espécies animais e vegetais. Enquanto nós vamos ter aí uma lombriga de cavalo com 2 cromossomos, 2N igual a 2, só tem um parzinho, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, a cana-de-açúcar com 86, 2N igual a 86. Nós temos aí a aveia, que também é planta. As plantas costumam ter muitos cromossomos. A pomba, olha a pomba, 80 cromossomos. Cavalo tem 66. Nós estamos aqui, Homo sapiens, com 46 cromossomos. O gorila tem 48. E só para dar alguns exemplos, Drosophila melanogaster tem 8, 2N igual a 8, né? 4 pares de cromossomos aí. Então, aí, de acordo com as espécies, esse aí seria alguns já descobertos. Quando não se sabe, é possível fazer os cariótipos, fazer o estudo desses cromossomos, ver tipo, ver número, ver formato e tudo isso das espécies. E como nós vimos, o tamanho do núcleo está relacionado à quantidade de DNA. Então, enquanto você tem máscaras megalocéfala com 2N igual a 2, nós vamos ter aí um algodão, batata, cana-de-açúcar, né, com mais de 50 cromossomos. Tá bom? Então, o núcleo vai ser de tamanho diferente, né? Para guardar só 2 cromossomos, para guardar 80 cromossomos. Tá certo? Então, é isso que nós tínhamos aí para núcleo.